Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui de novo com vocês para comentar mais um estudo, dessa vez um tema que está muito em alta. A gente vai falar de trabalho remoto, de teletrabalho, de horário flexível, e para comentar esse estudo comigo está aqui Juliana. Oi pessoal, muito bom estar aqui de novo, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre esse estudo de home office. Muito bom. Bom, não preciso nem falar que esse tema está muito em alta, né? A gente teve uma pandemia mundial, acelerou muito as práticas. O outro estudo foi um timing, né, meio maluco, porque a gente fez a última versão desse estudo em 2020. No comecinho da pandemia ele já estava previsto, né? Já era um estudo uma loucura, né? Todo mundo se adaptando ali. Foi um estudo que até bateu o nosso recorde de participantes, aí de 1.000 participantes, mas ninguém tinha ainda as práticas definidas, né? Então ficou um estudo muito legal, mas que ainda tinha uma porcentagem grande de empresas sem uma resposta muito clara, né? Agora a gente já tem um cenário diferente, né, Ju? Exatamente. Vamos lá. Bom, primeiro, esse estudo, para você ter acesso ao estudo completo, ele é exclusivo para os participantes, para os clientes da consulta salarial. Então, se você ainda não é cliente, fala com o nosso comercial para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Todo mês tem um estudo como esse. Além disso, ele também pode ser customizado. Então, aqui a gente falou com todas as empresas da nossa base, né? A gente tem uma resposta bem ampla aqui do mercado nacional, mas ele também pode ser direcionado para um segmento específico, para uma região específica. Então, se você quiser fazer um estudo como esse, dentro de um grupo também, fala com o nosso comercial que a gente pode fazer isso, né? Inclusive, temos feito bastante, né, Ju? Sim, o pessoal está demandando bastante as customizações. Bom, vamos lá. Depois a gente tem aqui um índice desse estudo. Se você quiser ir pular para uma sessão específica, de repente, né, depois que você já leu ele inteiro, quer só fazer uma consulta, uma parte específica, você pode usar aqui o índice. Hoje, como a gente vai passar pelo estudo todo, então vou dar sequência aqui. Aqui, alguns materiais interessantes. A gente trouxe links para outros conteúdos que a gente já preparou sobre esse tema, né? A gente teve 2 conversas muito bacanas com o professor Reinaldo, professor de Direito do Trabalho, deu dicas muito legais aqui sobre esse tema, para os aspectos jurídicos. Hoje a gente vai falar mais de prática, né, Ju? E o que mais? Por que eu deveria ler esse estudo? Bom, começando dali, né, a gente teve a participação de 717 empresas nesse estudo, então ficou bem bacana, os dados bem consistentes. E com o aumento dessa prática, né, agora mais de 80% das empresas já estão praticando home office. No estudo de 2020, né, no início, foi em torno de 40%, né, das empresas que estavam então, de fato praticando. Né? A gente dobrou esse número. Então, as empresas têm que ficar de olho e a gente vai trazer aí um detalhamento dessas práticas, de dúvidas, né, que surgiram muito, como auxílio que as empresas têm concedido, também horário flexível, que está muito relacionado ao home office. Perfeito. Aqui também, já adiantando algumas coisas, a gente observou que algumas empresas ainda estão com práticas pouco consistentes, né? Ainda com muitos pontos abertos, sem definir regras para boa parte, né, das perguntas que a gente fez. Então, tem bastante conteúdo aqui que pode te ajudar a criar uma política mais robusta, que compreenda aí, a prática de uma forma mais consistente. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente perguntou foi quais modalidades as empresas praticam, né? Se pratica o trabalho remoto, se tem horário flexível, teletrabalho ou nada disso, né? E aí, como você já adiantou, dobrou o número aqui de empresas que praticam, né, Ju? Exatamente. A gente dobrou esse número, né? E acho que é importante destacar nessa parte a diferença entre, né, o teletrabalho e o home office. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas a gente tem algumas diferenças ali que precisam ser observadas, né? O teletrabalho ele já é regulamentado em lei, né, e o home office não. Então, as empresas têm algumas condições que elas precisam atender quando no regime de teletrabalho. Por isso que é interessante ficar de olho, também consultar o material do Dr. Reinaldo, que ele explica as questões jurídicas e o que a empresa precisa se atentar para definir tanto o contrato do teletrabalho quanto do home office. Perfeito. Aqui, basicamente, a gente preparou uma tabelinha para ajudar vocês. E tem também, como a Ju falou, um conteúdo jurídico sobre esse tema, né? Mas a diferença principal é que o teletrabalho tende a ser algo mais definitivo, né? Quando o local de trabalho da pessoa é a partir de casa, né? Home office a gente já vê como uma política mais híbrida, né? Uma possibilidade para as pessoas eventualmente trabalharem de casa ou algumas vezes por semana, mas ainda
existe um local físico que pode ser que por conta da pandemia a pessoa está trabalhando em casa todos os dias, mas que não é a ideia da empresa que o trabalho dela seja feito a partir de casa integralmente, né? Exatamente. É justamente essa flexibilidade que é tão atrativa no home office. Uhum. Então, poxa, para evitar trânsito, eu tenho que receber algum prestador de serviço em casa, eu combino com o meu gestor, ou tem algum dia específico que eu posso fazer isso, eu trabalho de casa, né? Bom, interessante, muito mais, não precisamos explicar por que isso dobrou esse número, né? Acho que se você está no mundo e está consciente, né, dos principais motivos. O que está acontecendo, por que essa prática dobrou. Mas vamos lá. Na sequência aqui a gente perguntou se essa prática é informal ou formal, se existem regras específicas aqui que a gente comentou, né, Ju? Ainda uma boa parte das empresas que têm a prática ainda não estabeleceu ali os critérios e como que vai funcionar isso, né? Exatamente. Acho que justamente por conta do cenário instável, né? As empresas, muitas mudanças ali diariamente. Vamos então, voltar, né? vão voltar, vai ficar, vai presencial ou não. Então, isso gera ali incerteza. E com isso, as empresas estão ali segurando um pouco até definir realmente o que vai ser formal sobre a prática do home office. É claro que a gente já está nesse momento, tá, pessoal? Então, a pandemia já está há um bom tempo aí. Acho que já é um bom momento para definir formalmente como que vai funcionar essa prática. É claro que pode ter algumas exceções por conta da pandemia, mas a princípio é legal que a empresa já defina alguns critérios ali para a prática do home office. Uhum. Perfeito. Aqui a gente vai dar várias dicas. Então, primeiro que as perguntas já foram direcionadas para os pontos que precisam estar na política, né? E a gente vai ter aqui indicativos do que o mercado está fazendo. Você vai poder, lógico, adaptar isso para a sua empresa, né? Então, muita gente aqui precisando criar uma política. Até menciona ali do projeto piloto, né? A própria pandemia está sendo um projeto piloto aí das empresas. Então, aproveitem para testar as possibilidades, né? 80% já estão praticando, exatamente, né? Então, 2022 já chegou o momento aí de estabelecer como é que isso vai funcionar. Primeiro, por que foi implantado? Aqui, né, no primeiro lugar, 90% a pandemia. Muita gente nem estava pronto para isso, né? Empresa que Sim. As pessoas tiveram que correr muito, aí, principalmente o pessoal de infraestrutura de TI, né? Para adaptar isso, né? Mas tem outros temas, né? O que mais que essa prática pode agregar para as empresas, João? A gente tem vários pontos que podem ser citados, né? Até que a gente mostra ali. A questão do bem-estar do colaborador, então a gente mencionou de ter essa possibilidade de, às vezes, precisa fazer ou resolver alguma coisa em casa e opta por fazer o home office naquele dia para não prejudicar o trabalho. A gente tem também as questões de meio ambiente, né? Então, poluição, muitos veículos na rua, enfim, esse deslocamento, até em meio a tantos problemas que a gente está tendo como enchentes, né? Essa questão do transporte, da mobilidade. A prática do home office pode resolver problemas como esse, né? Então, em um dia que está tendo chuva muito forte, para evitar o deslocamento, até o risco do colaborador sofrer algum acidente, ele pode optar por fazer o home office. Então, tem uma série de coisas que estão envolvidas, né? E também a redução de custo. Com o colaborador trabalhando em casa ou com uma prática mais estruturada, a empresa pode optar por reduzir alguns custos, né? Físicos, enfim, de equipamentos também presencial. Legal. E também aparece ali em terceiro lugar, né? A parte de aderência às práticas de mercado. Ou seja, 80% das empresas estão oferecendo essa possibilidade. Se a sua empresa não oferecer, Sim. você vai ter uma desvantagem em relação ao mercado, né? Então, pessoas que preferem trabalhar de casa, ou pelo menos alguns dias na semana, podem não... você pode ter mais dificuldade de atração e retenção dessas pessoas, né? Porque a pessoa ganha mais flexibilidade na vida dela, né? A gente conversou com algumas pessoas para saber o que elas valorizavam, né? Então, assim, de estar mais perto dos filhos, de acompanhar algumas coisas que acontecem ali em casa, como você citou, né? Serviços, não perder tanto tempo no trânsito, às vezes morar em outra cidade, que antes era inviável, que eu tinha que ir todo dia para o trabalho. Agora, se eu vou 2 vezes por semana no trabalho, já pode fazer mais sentido eu me mudar para outra cidade que eu gosto mais. Então, é um diferencial também de mercado, né? Oferecer
Quer dizer, deixou de ser agora, né? A maioria já está oferecendo, então pode ser um problema se você comum, não... né? Não muitas pessoas né? se adaptaram à prática durante a pandemia, né? Então, agora, retirar isso pode ser prejudicial. Você pode até perder um colaborador, né? Porque você não tem mais a prática, voltou tudo presencial e a pessoa se adaptou muito bem ao home office. Então, essa questão tem que ser avaliada porque as empresas vão ser impactadas de acordo com a decisão que elas tomarem, né? Perfeito, perfeito. A gente vê aqui que a maioria das empresas implementou isso entre 1 e 2 anos, né? Então, totalmente relacionado à pandemia mesmo. Acelerou muito, né? Uma tendência que era ali algo relevante em 2020, mas que agora é dominante. Né? Exatamente. Bom, a gente perguntou também se existe alguma restrição, se são todos os colaboradores que podem trabalhar de casa, se são só alguns níveis, né? E a gente viu aqui que algumas empresas estão, sim, restringindo isso. Como que funciona, Ju? O que as empresas estão restringindo? A maior parte das empresas ali estão restringindo, né, os níveis elegíveis a essa prática. Então, a gente vê ali que os com maior restrição ali acabam sendo os técnicos, vendedores, né? Vendedores, muitas vezes, por conta das atividades de vendas internas, né? Então, eles entram também nesses níveis elegíveis. Mas, no geral, né, níveis de liderança são mais frequentes e administrativos, né, que não exijam trabalho presencial. Perfeito. Então, a gente vê que as áreas mais técnicas, né? Engenheiros, técnicos que têm um pouco menos de flexibilidade nesse sentido, né? E, lógico, a parte operacional, que tem trabalhos que não dá para fazer de casa mesmo. Perfeito. Né? Na sequência, a gente verificou também se existem restrições por área, né? Então, a gente vê que por área até mais do que níveis, né? Mais empresas restringindo quais áreas podem ou não trabalhar de casa, né? Mais uma vez, muito vinculada à questão do que dá ou não para ser feito em casa, né? Então, tem áreas que o colaborador consegue fazer integralmente todas as atividades dele sem ter nenhum prejuízo trabalhando de casa, né? Já outras áreas isso não acontece porque tem que receber alguém na empresa, tem que atender cliente, a parte de operação que tem turnos, enfim, horário de funcionamento das máquinas e isso se torna inviável, né, em algumas áreas. Perfeito. Então, pelo que a gente viu aqui, quando tem restrições, são restrições que fazem algum sentido, né? Sim. Mas já cresceu, né? Antes tinha muita restrição ali, só os gerentes, diretores Cargo que podiam. De confiança, só quem já não era elegível hora extra e tal. Agora tem, né, muitas empresas para os analistas, para os assistentes, inclusive, ampliando essa prática, né? Bom, na sequência a gente perguntou, aqui é bem relevante, né, sobre o perfil do profissional. Só trazendo uma curiosidade aqui, na carreira a gente implementou a prática de forma formal mesmo, a gente está com teletrabalho, né, os contratos mudaram e tal, tanto que a gente passou a contratar pessoas do Brasil todo, hoje tem gente de Goiás, de Brasília, do Rio Grande do Sul, porém, a gente manteve o escritório, né? E a gente vê que tem algumas pessoas... Sempre que eu vou lá no escritório, tem sempre as mesmas pessoas. Até mandar um abraço para a Dani Almeida, que está sempre lá. As figurinhas carimbadas. Que a gente percebe que é o perfil mesmo, né? Sim. Pessoas que preferem trabalhar no escritório. E seria interessante as empresas se atentarem a isso, né? Verificar se as pessoas querem ou não, qual que é o perfil ali dos colaboradores, né? Exatamente. Vai depender muito da estrutura da empresa, né? Então, identificar qual que é o seu público, né? Se tem essa aderência ou não à prática do home office, se as pessoas se adaptaram, até mesmo para direcionar essa criação dessa política, né? Das regras que vão se estender à prática. Então, é importante conhecer o perfil dos colaboradores. Então, entender a idade, entender os motivos, se adaptou ou não, se prefere ou não trabalhar em home office. E eu acho que é extremamente relevante para evitar uma frustração, né, do colaborador, sendo que é uma coisa que é para ser um diferencial, um atrativo, pode acabar se tornando algo prejudicial, né? Perfeito. Na hora de criar a política, levar tudo isso em conta, né? O que as pessoas valorizam mais na empresa e tal. Exatamente. Bom, a gente perguntou na sequência se os dias são fixos ou se a pessoa tem flexibilidade, né, para decidir quando que ela vai trabalhar de casa. O que a gente identificou aqui, Ju? A maior parte das empresas não tem dia fixos no calendário, né? Então, isso vai de acordo com a necessidade ali, seja da área da empresa ou do momento mesmo, né? Da pandemia, que às vezes vai e volta as restrições.
Então, ainda não existe essa questão dos dias serem fixos. Algumas têm essa questão do dia fixo, mas é uma coisa mais definida com o gestor, enfim, entre rodízios de funcionário. E daí entra a questão também, né, de espaço físico. Então, teve muitas empresas, né, como foi o caso da Carreira Miller, que por mudar, né, integralmente ali por essa questão do teletrabalho, a gente diminuiu o espaço físico. Então, tem que balancear também. Eu vou ter espaço para receber todo mundo, caso todos optem por trabalhar na empresa ou não. Então, a depender dessa condição, a empresa pode definir, né, alguns dias ali no calendário ou negociar isso entre o pessoal da área para que essa administração, né, e esse funcionamento ocorra da melhor forma. Para evitar que o escritório fique vazio ou num muito dia cheio. E daí todo mundo resolve ir no mesmo dia e o escritório está lotado, né? Então, a empresa que manteve toda a estrutura não vai ter problema com isso, mas tem que pensar, né? Exatamente. É complexo. Aí não é uma questão, né, do que o mercado está fazendo, mas é do que é melhor para a sua empresa, né? Então, você tem que avaliar o seu cenário. E dentre as empresas que têm essa restrição, varia ali entre 2 e 3 dias por semana. Perfeito. Bom, aí a gente entra num ponto que, inclusive, esbarra bastante no aspecto jurídico, que é o controle de jornada, né? A gente já... trazendo aqui, o teletrabalho é incompatível, né? Se é teletrabalho, você vai precisar controlar as entregas do colaborador e não as horas, né? Mas no caso do trabalho remoto, principalmente assim, esse eventual, né? Onde o colaborador já tem um controle de jornada no espaço físico, como que isso fica os dias que ele trabalha em casa? Sim, a gente vê que as empresas aplicam para o home office a mesma regra do presencial. Então, tem que ter o controle de jornada, né? O colaborador ali ele define, né, esse horário, e as empresas têm controlado isso por meio de sistemas ou aplicativos e folha de ponto, né? Ainda tem um percentual alto ali de 30% que não está fazendo esse controle, mas é interessante que isso seja feito, tá? Até porque, dentre os processos trabalhistas, né, muitas vezes está envolvida a questão de hora extra. Então, a empresa tem que controlar isso para poder argumentar caso venha ter algum problema. Perfeito. E aqui a gente vê uma mudança grande, né? Antes era muito mais comum que só os cargos de confiança fossem elegíveis. Sim. E aí não tinha o controle de jornada, né? Mas agora tem toda uma preocupação com hora extra, com aspectos jurídicos e tal. Então, vale a pena se preocupar com isso e prever ali uma regra, um mecanismo para fazer esse controle, né? Exatamente. Bom, na sequência a gente perguntou também o que é concedido, né? Se as empresas estão oferecendo equipamentos para a pessoa trabalhar de casa. E a gente já vê por padrão, né, que muitas empresas trocaram as estações de trabalho para computadores portáteis, né? Justamente para a pessoa poder levar para casa dela no dia que ela for trabalhar de casa, né? Mas o que mais que as empresas estão oferecendo, Ju? O que além do padrão, né, do computador, e também tem a questão do acesso remoto à rede, né? Então, a empresa tem que ter uma infraestrutura que funcione bem para que o colaborador consiga se conectar de casa e acessar tudo, né, que tem na rede da empresa. Também tem a questão das ferramentas, né, para videoconferência. Então, tem que ter uma ferramenta que funcione bem, até para facilitar a comunicação entre os colaboradores. E o que tem ali aumentado também é a questão de ou a concessão de um ramal, né, remoto da empresa para utilizar o telefone, ou um celular para o colaborador também utilizar para trabalho. Perfeito. Então, é importante ter essa diferenciação, né, para que as ferramentas disponíveis atendam a todas as necessidades que o colaborador tem para desempenhar, né, o trabalho dele. Excelente. Então tem que ter ferramentas de comunicação, né? Além das ferramentas digitais, um Skype, Teams, essas ferramentas, mas também um telefone, um ramal da empresa para a pessoa conseguir se comunicar, né? E não necessariamente precisar usar sempre o dela, né? Exatamente. E a maior parte ali, né, dá uma orientação sobre o uso ou faz um contrato, né, de comodato ali para se precaver. Perfeito. Ainda são poucas empresas que têm um contrato, a maioria está oferecendo os equipamentos só com um alinhamento. Acredito ali, né? Por conta da velocidade que tudo ocorreu, né? A maior parte das empresas deixou os colaboradores levar e está agora, né, entrando mais no detalhe disso. Perfeito. Bom, aqui é um ponto interessante. A gente observou, porque assim, para algumas empresas já era oferecido um vale-refeição, vale-alimentação, principalmente grandes centros, né, onde as pessoas trabalhavam em prédios de escritório que almoçavam
fora da empresa. Então, já tinha uma prática que vai atender tanto o local físico quanto o em casa, né? A pessoa pode pedir um delivery, pode usar no supermercado aquele cartão. Mas tem uma boa parte das empresas que tem refeitório interno, né? E aí, agora com essas mudanças, fica essa dúvida, né? E a questão da alimentação. O que a gente observou aí com respeito a isso, Ju? Na questão da alimentação, né, quando as empresas têm esse refeitório interno, é uma perda para o funcionário, né, porque uma vez que ele está em home office, ele não consegue, né, utilizar o refeitório, ele tem que fazer a comida na casa dele e é um custo que ele vai ter a mais ali da refeição dele. Então, eu acho que vai de acordo com a estratégia da empresa, né? Então, se o objetivo dela é, de fato, tornar essa prática mais comum, ela vai ter que estudar como ela vai fornecer esse auxílio para esses colaboradores que optarem em ficar em home office. Mas, né, se a ideia é, de fato, continuar presencial e incentivar as pessoas mais ao presencial, então o restaurante ele permanece lá, né? E as empresas optam por não conceder nenhum outro auxílio de alimentação. Perfeito. Se é uma preocupação, né, para que isso funcione legal, pode ser uma boa alternativa mudar para um cartão ou agregar um cartão, né, de refeição ou de alimentação. Ou prever um reembolso, né, estipular um valor de reembolso e quando o colaborador estiver em home office, ele pode ter direito a receber esse reembolso, né? Perfeito. Até porque muitas empresas estão praticando, né, então está bem dividido aqui, né, metade não fornece e metade fornece, então pode ser um diferencial também, porque geralmente são valores significativos, né, que as empresas oferecem. Tem uma percepção boa, né, por parte do colaborador, essas questões de alimentação. Perfeito. E lógico que fala assim, vai ser um custo a mais para a empresa, mas isso também a gente vai ver na sequência que existem maneiras de o próprio colaborador não estando lá na empresa, ele deixa de ter custos para a empresa. Gerar custos para a empresa, né? Exatamente. Perfeito. Na sequência aqui, um tema que, nossa, depois do último estudo de 2020, muita gente nos procurou, né, sobre a questão do auxílio, mas ainda tinha pouquíssimos dados, né? As empresas ainda não estavam oferecendo. Dessa vez já ampliou um pouquinho essa prática, mas ainda está restrito, mas é a questão do auxílio, né? As pessoas estão trabalhando de casa, a empresa está concedendo algum auxílio para os custos que a pessoa tem ali com internet, energia e tal. A gente vê que um percentual pequeno ainda, né, está concedendo esse auxílio. Isso porque muitas não estavam inseguras ainda sobre o que o mercado ia fazer em relação a isso, né? E para não gerar um custo adicional, que pode parecer um custo adicional, mas às vezes não é, acabaram optando por não conceder esse auxílio, né? E estão ainda estudando isso. Quando as empresas concedem esse auxílio, geralmente é um valor mensal, né? Ou algumas ali semestral e até anual, mas num percentual bem pequeno. Geralmente, quando é anual, é um valor maior para a pessoa montar, né, o escritório dela. E tem outras empresas que pensam mais nos custos ali de internet, energia e tal. Exatamente, diários, né? E daí entra a questão, justamente, no mensal. É claro que tem algumas empresas que o colaborador ele não fica, né, integralmente fazendo home office. É uma jornada ali híbrida, né? Ele vai alguns dias na empresa, outros em casa. Então, algumas estipulam esse valor diário. Então, se ele trabalhar todos os dias em casa, vai dar um valor cheio que vai ser o mensal. Mas ele pode receber também por dia. Então, fiquei 2 dias na empresa, vou receber, né, o reembolso ali por esses 2 dias. 2 dias em casa. 2 dias, desculpa, 2 dias em casa, gente. Beleza, vamos lá. E aí, lógico, o pessoal quer saber quais são os valores, né? A gente apurou também. Para a maior parte é um valor fixo, mas tem também empresas que trabalham com reembolso mesmo, né? A maior parte ali, né, como a gente viu, fixo, mas algumas reembolsam itens específicos, né, que daí seria a internet, a energia e o telefone. Então, pode ser integralmente ou parcialmente, mas faz esse reembolso sobre esses itens. Quanto às que fazem em valor fixo, a gente também apurou qual é esse valor, né? Então, a gente tem ali um valor inicial de R$ 88,00, na mediana 110 e um valor ali mais alto, né, de R$ 200,00 no terceiro quartil. Então, a gente tem essa variação aí entre esses valores concedidos mensalmente. Entre 80 e 200, eliminando os extremos, né? Lógico que a gente recebeu alguns valores ali mais baixos do que 80. E tinha também algumas exceções, até R$ 400,00, né? Mas a maior parte paga ali em torno de R$ 100,00, né? Perfeito. Vamos lá, sequência aqui. O contrato... legal. Aqui a gente perguntou sobre a reforma trabalhista, né? Se esse contrato está já adaptado, se ele já está
em conformidade com as mudanças que a gente observou na lei. Aqui tem bastante empresa que ainda não olhou para isso, né, Ju? Sim, é importante, né, que a empresa olhe para isso, sempre envolver a área jurídica, né, para fazer a avaliação desse contrato e verificar, né, os possíveis riscos que isso pode gerar, mas é importante que ele exista. Então, tem que ter isso bem definido para evitar problemas trabalhistas, né? A gente vê ali até o lado que é um percentual pequeno de empresas que tem algum tipo de reclamação trabalhista, mas pode acontecer. Então, é recomendado que sim, né, tenha esse contrato. Perfeito. E aqui as principais reclamações têm a ver com controle de jornada, né? Exatamente. Com as horas, com a pessoa tendo que trabalhar ali fora do horário, depois cobra essas horas e a empresa não tem controle, aí fica muito difícil de defender, né? Exatamente. Perfeito. Aqui tem alguns países fechando o cerco em cima dessas práticas, né? A gente viu aí recentemente Portugal, França, criando regras bem específicas, né? Do que pode, o que não pode, até que horário pode. Por enquanto, a nossa lei não é tão restritiva, mas é bom ficar de olho para não ter problema. Sim. Segurança do trabalho, né? A gente falou já desse tema, né? Que é recomendado agora que, poxa, as pessoas estão trabalhando em casa, tem que ter alguns cuidados, tem que ter algumas preocupações ali com a relação ao ambiente, se aquele ambiente é adequado, se ele se a pessoa não está em risco ali, né? E isso também é responsabilidade da empresa, né, Ju? Sim. A gente vê ali a maior parte das empresas oferece, né, algum tipo de treinamento ou disponibiliza um vídeo, um webinar para orientar os colaboradores, né? Algumas, inclusive, pedem fotos do local onde o colaborador vai trabalhar. Eu acho que isso é importante até para avaliar, né, se a pessoa tem um ambiente, né, adequado para ter o trabalho home office. Então, manter um controle sobre isso é importante, porque se o colaborador também vier a sofrer algum acidente em casa, não necessariamente vai ser culpa da empresa, porém ela vai ser envolvida, né? Pode gerar até um processo e ocorrer de ter que arcar com os custos, né, desse acidente que o colaborador sofreu durante o home office. Perfeito. Lógico, né? Não deixa de ser um acidente de trabalho, não que vai ser atribuída a culpa à empresa sempre, né? Mas pode dar problema. Nível de satisfação dos funcionários aqui bem legal, uma preocupação, né, que deveria existir, porque que a gente já falou, né? Nem todo mundo se adapta, tem empresas que estão com índices muito bons e outras com índices ruins, então pode ser que a política não está bem legal. A gente já viu, né, casos em que não está bem estabelecido entre as áreas, então uma área faz de um jeito, outra área faz de outro, isso gera alguns conflitos ali entre os colaboradores. No geral, aqui a percepção muito boa, né, Ju? A maioria... Sim, a maioria é satisfeita, né? Então, acho que o foco tem que ser com quem não está satisfeito, né? Então, acho que a empresa tem que investigar o que está causando essa insatisfação. Acho que é importante a gente ver ali as formas que as empresas avaliam isso, e a principal é feedback dos gestores, né? Mas isso pode ter alguns problemas, né? Já que uma visão do gestor não necessariamente é fiel ao que o colaborador está sentindo. Então, eu ressalto a importância de fazer uma pesquisa específica, né, do home office ou até mesmo na pesquisa de clima e abordar diretamente o colaborador sobre a percepção dele, né, sobre a prática do home office. Então, acho que é legal ficar de olho nisso até para fazer possíveis adaptações na prática, mudanças e criar algo que se adapte melhor à empresa. Perfeito. Às vezes a empresa está com a percepção ali de que não está funcionando, de que está mais ou menos, mas é uma percepção só do gestor, né? A gente vê que a maioria ainda não está medindo isso, só 30% aqui fazendo uma pesquisa diretamente com os colaboradores, né? Exatamente. Perfeito. E aí também entender por quê, né? Se não está bom, por que não está bom, né? Alguns detalhes, né? Quais são as maiores dificuldades? A gente apurou aqui também, né? Para as empresas, o que está pegando, né? A maioria disse que ou não foi apurado ou não tem nenhuma dificuldade, mas apareceram alguns pontos interessantes aqui para a gente discutir, né, Ju? Sim, uma das principais dificuldades ali, né, na comunicação com a equipe. Então, mais uma vez ressaltando, né, o que a gente já colocou, que a empresa tem que fornecer, né, um aplicativo de comunicação, um telefone ou um celular.
Então, isso é importante para viabilizar essa comunicação entre a equipe. Eu acho que é importante, talvez, também ter reuniões semanais, onde as pessoas possam conversar e se comunicar melhor para definir o que precisa ser feito, até para gerar uma aproximação maior. Até porque, muitas vezes, a empresa está contratando gente nova, né? E as pessoas acabam não se vendo presencialmente, não tem tanta proximidade para conversar também diretamente por mensagem. Então, acho que as empresas têm que trabalhar, né, em formas de gerar essa comunicação e criar essa aproximação entre os colaboradores. Perfeito. Acho que aqui, lógico que a comunicação é sempre uma dificuldade, mesmo no presencial a gente já tinha muita dificuldade com comunicação, você vê que é um dos maiores problemas em gerenciamento de projetos e tal, mas acho que especialmente o modelo híbrido é bem complicado para a comunicação, né? Eu já participei de algumas reuniões onde parte das pessoas estavam em casa, outra parte reunida, e aí são reuniões muito ruins, né? Onde é muito melhor quando está todo mundo trabalhando de casa e a gente faz uma reunião totalmente remota do que uma meio a meio, né? É bem complicado, né? Definir alguns critérios, né, para facilitar essa comunicação, até o ambiente que a pessoa tá, né, para poder fazer essa reunião, tentar não colocar várias pessoas numa sala falando ao mesmo tempo, enquanto algumas estão, né, em salas individuais. Então, acho que é interessante, né, estudar a melhor forma de fazer isso, para não ter esses problemas. Aí a gente também tem a falta de aceitação, né, da prática pela equipe, gestores ou pares. Então, às vezes, tem uma pessoa que não se adaptou à prática e daí isso causa ali algum problema entre os colaboradores daquela área. É importante ali verificar, né, o que está causando essa insatisfação, qual que é o problema que essa pessoa está tendo com a prática e tentar corrigir isso e até mesmo conscientizar, né, comunicar que o funcionamento, né, como que está sendo as entregas, se está funcionando ou se não está, para, né, comprovar que isso está funcionando. Dificuldades dos profissionais se organizarem com suas atividades também é um problema. E isso engloba ali, né, a questão da comunicação e a questão da falta de aceitação. Então, tudo isso pode se juntar e trazer essa dificuldade também das entregas. Então, acho que definir os processos, ter essas reuniões para comunicar o que vai ser feito na semana, enfim, as empresas precisam se organizar melhor e as pessoas também. E isso é difícil, né? E, consequentemente, impacta no restante. Aqui foi um ponto que a gente, né, pelo nosso modelo de trabalho, presenciou muito forte. A gente tem até bastante propriedade para comentar, né? Porque a gente passou por essa dificuldade também na organização das atividades, né? Porque antes, no presencial, a gente trabalhava por projetos, muita gente envolvida em diversos projetos com times diferentes, e isso começou a virar um problema, né? E a gente fez mudanças, hoje está muito bem estabelecido quem é responsável pelo quê, quais são os grupos de trabalho, né? Então, é uma coisa que a gente percebe que foi um desafio para a gente também, né? Mas que tem conserto, né? Dá para ajustar, a gente fez mudanças e conseguiu resultados bem legais, né? Estabelecendo exatamente o que é esperado de cada um, nos prazos, controles, né, de atividades semanais, semestrais, anuais. E aí todo mundo sabe hoje o que é esperado dele, o que ele tem que fazer, até quando, né? E isso começou a ajudar muito nos resultados, né? O importante é iniciar esse controle, né? Começa na etapa de definir como isso vai ser feito, depois implantar, depois o período de adaptação. Mas uma vez que tudo isso, né, seja definido e esse período acabe, as pessoas vão, né, adicionar aquilo às atividades diárias e daí esse controle ele tende a funcionar melhor, né, e gerar uma satisfação maior das pessoas também, sabendo que os colegas, né, os pares estão fazendo e como está sendo distribuídas as atividades ali durante as semanas, os meses, enfim. E tem também sistemas que ajudam nisso, né? A gente usa sistemas ali de Kanban para controle dos projetos. Então, todo mundo sabendo em que etapa que está, o que está acontecendo, né? Então, melhora tanto a comunicação quanto a distribuição ali das atividades, né? Para não sobrecarregar ninguém e não ficar aquele sentimento de injustiça também, né? Exatamente. Economia, aqui é um ponto bem interessante, né? Muitas empresas perceberam que não fazia sentido mais o ambiente físico que elas ocupavam, né? No nosso caso, por exemplo, a gente deixou de ocupar 3 andares para ocupar só um nesse modelo, né? Onde o escritório permanece lá como uma opção, né, de trabalho, mas não
como a principal opção, né? E a gente Sim. vê que muitas empresas passaram por isso, né? E além de outras economias, né? Com energia, com alimentação, Internet, né? alimentação. Exatamente. E a maior parte ali não tem essa apuração, né? Então, acho que é importante, até porque nesse período onde está definindo, eu vou dar uma ajuda de alimentação, refeição, eu vou dar auxílio para móvel, para internet, telefone. Então, às vezes, a empresa reduziu o custo ali em alguma coisa e ela pode distribuir esse custo para fazer esse auxílio, né, para os colaboradores enquanto em home office. Perfeito. Então, é legal medir isso para ter um controle e saber onde distribuir, né, essa redução de custo, né, essa economia que teve em coisas que vão ser mais efetivas. Perfeito, excelente. Bom, depois a gente vai para horário flexível. Aqui também são temas que a gente colocou no mesmo estudo, porque eles, em muitos casos, se conversam, andam ali de mãos dadas, né? Mas a gente já vê que tem mais empresas fazendo isso há mais tempo, né? No caso do trabalho remoto, ali a maioria tinha práticas de 1, 2 anos. O horário flexível já tem, né, empresas praticando há mais de 5 anos, já algo mais sólido, né? E a proporção também, né, de empresas, a gente vê aqui 86% tem alguma prática, né? Isso porque funciona muito bem também no presencial, né? Então, muitas vezes a alternativa antes do home office era justamente o horário flexível. Então, eu preciso levar meu filho na escola, não consigo entrar tão cedo. A pessoa tem a possibilidade de entrar mais tarde, né, dentro de um período definido ali, para que ela possa administrar isso e fazer outras coisas, né, pessoais que ela tenha naqueles horários, seja antes ou depois do trabalho, né? Uhum. No mundo de hoje, a gente percebe que é essencial, né? Exatamente. Bom, a gente tem algumas modalidades também, né? Não tem um jeito único de fazer isso, né? E a gente perguntou para as empresas como que funciona, né? Qual que é o mecanismo aí que ela utiliza para dar essa flexibilidade para os colaboradores. O que a gente observou, Ju? Os mais comuns são o banco de horas, né? Que através da hora extra o colaborador ele acumula ali, né? Um banco de horas. Ou compensa, né? Ou compensa. E ele pode utilizar isso para fazer o horário flexível, né? Então, hoje eu vou precisar sair 1 hora mais cedo, eu vou utilizar 1 hora do meu banco de horas. Então, ele vai utilizando isso para da melhor forma, né? Para fazer essa administração da jornada flexível. Já o variável, né, o colaborador ele escolhe ali livremente, só que são algumas opções definidas pela empresa. Então, a gente tem até ali ao lado algumas questões de horário máximo para entrada e horário mínimo para saída. Então, dentro dessas opções que a empresa coloca, o colaborador ele pode escolher, né, se ele vai entrar 1 hora mais tarde, vai sair 1 hora mais tarde, enfim, ele pode se organizar dentro desse período. Perfeito. E dá até para combinar, né? A empresa pode ter uma política de banco de horas, mais uma variação ali do horário base, né? Então, de repente, o colaborador tem ali uma flexibilidade da hora de entrar, de sair, e mesmo assim, se ele precisar cumprir menos horas num dia, compensar no outro, ele vai ajustando isso com o banco de horas, né? Sim, geralmente boa, né? As empresas têm um horário central ali, né? Que é indispensável que a pessoa esteja na empresa, mas flexibiliza, né, essas margens de entrada e de saída. Perfeito. Novamente aqui, até pelo porcentagem de empresa oferecendo isso, cada vez mais vira um diferencial, né? A empresa que não oferece, ela vai estar menos adaptada ao mercado de trabalho, vai ter mais problema para atrair pessoas, né? Exatamente. Bom, tem mais detalhes aqui no estudo, a gente não vai passar por todos os detalhes de novo. Se você quiser ter acesso ao estudo completo, vai lá na consulta salarial, o material já está disponível lá. Na sequência, a gente perguntou aqui se existem restrições, assim como a política ali de trabalho remoto, a gente verificou se aplica a todos, se não. E o que a gente observou aqui, Ju? Nesse caso do horário flexível, a maior parte das empresas não tem restrição quanto aos níveis, né? E quando tem, é bem similar ao home office, né? Então, é bem equivalente ao que a gente vê no home office em relação às áreas mais administrativas, cargos de liderança, que tem essa flexibilidade. Perfeito. Bom, na sequência a gente perguntou também com restrição às áreas. Aqui, novamente, as mesmas áreas aparecem, né? Áreas que dependem ali de um tanto do horário quanto da presença, né, na empresa, que realmente não tem como flexibilizar, né? Exatamente. A única coisa aqui que a gente vê é que empresas que, às vezes, permite para áreas administrativas que daria para fazer, permite para uma e para outra não, isso pode gerar alguns conflitos ali, né?
algum desconforto. Importante, pelo menos, medir isso, né, na pesquisa de clima. É importante definir um critério e aplicar isso para todas as áreas, né? Para não ficar uma Cada coisa área injusta. decide, um gestor quer, o outro não, aí começa a complicar, né? Horário flexível, a gente, ainda, né, sobre horário flexível, a gente perguntou também sobre o controle de jornada. Como que ele é feito? Se é por folha de ponto, por aplicativo. E aí, o que a gente observou aqui, Ju? A maior parte faz, né, o controle. Então, nesse caso do horário flexível, já é bem mais comum que esse controle seja feito. Também é importante, tanto quanto no home office, ter esse controle de jornada. Então, a maioria utiliza um sistema aplicativo ou folha de pagamento, né? São sempre os meios mais usuais ali para administrar essa questão. Perfeito. Acho que o aplicativo é uma boa hoje, né? Porque todo mundo com o celular na mão, serve né? tanto pro presencial quanto pro trabalho em casa. Sim. Você consegue adaptar aí para o mundo de hoje, né? Depois a gente vai aqui para a percepção geral sobre a prática. Pouquíssimas empresas aqui insatisfeitas, seria até interessante saber, né, por que não está funcionando para essas empresas, mas a maioria é entre boa e ótima, né, a percepção. Muitas vezes o controle, né, talvez dentre as empresas que não têm o controle de jornada isso aconteça, então esses critérios podem prejudicar ali, né, a percepção da prática. Perfeito. Aqui a gente perguntou também se a empresa já teve alguma reclamação trabalhista e nesse caso aqui o número de reclamações já é maior, né? 3% das empresas tiveram problema com pelo menos uma reclamação em relação a essa questão do horário flexível. Mais uma vez por conta da hora extra, né? Então, é muito importante essa questão do controle da jornada, né, nesses casos, por conta desses processos que muitas vezes apontam, né, o colaborador solicitando ali o pagamento de horas extras. Perfeito. E é bom estabelecer até os critérios, né? Porque a gente vê que às vezes a empresa estabelece ali um horário e um controle de jornada, mas depois que o colaborador já teoricamente parou de trabalhar, continua acontecendo muita comunicação, né? Isso, e-mails, mensagens. WhatsApp, tem que ficar isso são provas, né? Nisso, então tem que ter um controle também. Bom, é isso. A gente passou por pontos bem relevantes, assim, é um assunto que, né, depois da pandemia virou essencial. Acho que a gente já vê que é uma prática, as duas, né, tanto o trabalho remoto quanto o horário flexível, estão cada vez mais presentes no mercado, fazendo muita diferença na vida das pessoas. Então, com certeza são temas que vieram para ficar, né, Ju? Sim, é um diferencial, né? Então é importante que as empresas definam essa prática e é uma questão estratégica, né? A gente vê muitos colaboradores deixando as empresas por conta de não ter o home office ou não ser uma ideia a empresa manter isso depois que acabar a pandemia. Então, é importante definir a questão do horário flexível também, ter uma política, ter contratos, para evitar também reclamações trabalhistas. Então, eu acho que é um tema muito importante e o estudo traz muitas informações que vão subsidiar todas essas decisões. Perfeito. Bom, e pode trazer muitas oportunidades para a empresa também, né? Tanto de redução de custo, ampliação do mercado de trabalho disponível para a empresa, né? Para a gente mesmo. Foi, né, muito legal poder contar com pessoas que não eram da nossa região, né? Então, abre portas e possibilidades aí, né? Então, bom, a gente espera que o estudo tenha ajudado, que essas informações possam contribuir para que vocês criem, né, políticas e práticas mais consistentes, mais adaptadas aí ao momento. E se a gente puder, se ficar alguma dúvida, se a gente puder ajudar com mais alguma coisa também, pode entrar em contato que a gente está à disposição. Valeu, Ju. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais.